Glória! Que coisa linda, que atmosfera gloriosa. Livro de Jó, capítulo 1. Um texto que nós conhecemos. Eu quero convidá-lo a olhar esse texto a partir desta perspectiva que esse texto nos apresenta. Capítulo 1, versículo de número 13 em diante, do 13 até o versículo 20, 7 versículos. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, versículo 14, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 16, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 17, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 18, também este ainda falava quando veio outro e disse, outro mensageiro: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu do ventre saí da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa passagem, ela contém algo que eu diria que é grande demais. A Bíblia não dá para nós o nome de família de Jó, chama apenas ele de Jó. Mas eu quero ter a ousadia de dar um nome familiar para Jó. Porque Jó é uma figura real. Jó não é uma figura da literatura, não é uma utopia. Jó é real. Jó foi um homem que viveu, casou e teve 10 filhos. Um homem real. E esse homem real, eu gosto muito de olhar esses pequenos detalhes. Do versículo 13 até o versículo 20, você vai observar que tem 4 mensageiros chegando, trazendo mensagens. 4. O primeiro mensageiro diz que, enquanto os filhos estavam fazendo uma festa, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando. De repente, os sabeus, uma tribo, um grupo, atacou e levou tudo, levou todos os animais. Na sequência, novamente, durante 3 vezes, Jó recebe a mesma notícia. Olha, perdeu, o patrimônio acabou, o patrimônio foi embora, ele foi aniquilado financeiramente. O interessante é que quando chega no versículo 20, olha esse detalhe, eu vou ler de novo. Depois da 4ª mensagem, do 4º mensageiro, os 3 primeiros mensageiros dilapidou o patrimônio. O 4º mensageiro, ele diz que agora os 10 filhos foram soterrados no desabamento. Agora olha o versículo 20, quando ele escuta a 4ª mensagem. Então Jó se levantou. Jó só se levanta na 4ª
mensagem. Começou na primeira, perdendo o gado, perde camelo, perde patrimônio, perde... Ele só se levanta na quarta mensagem, quando perdeu os 10 filhos ao mesmo tempo. Eu diria que um nome para Jó poderia ser Jó, o desapegado das coisas materiais. Que desapego é este? Jó é um homem rico. E a Bíblia conta para nós de 2 homens ricos. Um absolutamente desapegado e um absolutamente escravo dos bens materiais. Foi Jesus quem contou. Havia um jovem, um príncipe, que também tinha uma vida ética muito bacana, bem parecida com Jó. Guardava os mandamentos, não adulterava, não roubava. Um cara bacana. E diz assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor olhou para ele e a conversa vai. E ele disse: isso aí tudo aí eu guardo desde pequeno, desde criança. Eu sou o cara, eu sou um modelo de santidade. O Senhor disse para ele: ok, cara, você volta, vende o que você tem, distribui, faz filantropia e me segue. Você vai ter a vida eterna. O texto diz lá em Mateus que aquele rapaz, quando escuta isso, ele ficou muito revoltado e ele se voltou irado para a vida dele. Ele foi embora. Aquilo incomodou muito a ele. Aquilo incomodou muito. Jesus falou com ele: eu estou propondo a você, já que você quer a eternidade e os bens materiais não servem para lá, não servem para lá. Eu lembro uma vez que eu estava na Colômbia e acabei fazendo câmbio e recebi lá também um dinheiro na moeda do local. E a moeda estava muito desvalorizada, era quase que um saco de moeda do peso colombiano. E eu estava vindo embora, falei: para que eu vou levar isso para o Brasil? Aquele monte de coisa. Eu repeti novamente agora isso em Cúcuta: para que eu vou levar isso para o Brasil? Isso não serve para mim. E se eu tentar fazer o câmbio lá, o cara vai me dar aí 10 mil reais, 20, 30 prata, 40, 50 mil reais. Então, e tinha uma pessoa lá bem, um missionário lá bem humildezinho. Eu falei: varão, quero te abençoar com isso. Ele: pastor. Eu falei: seja abençoado. Porque aquele papel moeda não tem valor aqui no Brasil. Aquele homem é muito rico, aquele jovem. Tu quer a vida eterna? Então tudo que você tem aqui não serve para cá. Então você distribui isso aí, cara. E tu vem para cá, vai viver aqui. E ele ficou chateado. Jó só se levanta não quando recebe notícia de perda de coisas, mas quando ele recebe a notícia que os filhos partiram. Aí ele se levanta. Agora, ele não se levanta para se revoltar contra Deus. Ele se levanta para adorar a Deus. É um desapego numa dimensão que a gente não tem como entender. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está vivendo um período na igreja em que até no altar a malignidade do apego entrou. Até no altar. Ela entrou. Então alguém está convidado para pregar na igreja X no dia 10. Mas se no dia 10 a igreja Y convidar também, que vai ter, queria te convidar para aqui. Ele olha assim: não, a igreja Y, ela é mais abençoadora que a igreja X. Ele vai pegar o telefone e vai dizer que está com dor de dente, que está passando mal e que não pode ir na igreja X porque a igreja Y, ela vai ter mais. E aqui no nosso meio alguém passou por isso, convidou alguém: não vai dar para ir que eu não estou bem, estou doente. Aí vai para a mídia e a pessoa tá lá na Y, porque na Y
Enquanto na X é uma coxinha de galinha e um copo de mate e lá uma bencinha, né? Um 100 real, 100 real. A outra não é 100 real, a outra é alguns 100 reais. Jó é um homem desapegado. Jó é um homem desapegado. Ele só se levanta. Ele está impávido colosso. Jó, levaram todos o teu rebanho. Está parado. Jó, todos os camelos. Ele está parado. Jó, ele está parado. Jó, o último mensageiro, os 10 filhos, morreram no desabamento da casa. Deu um vento, a casa desabou e os 10 filhos morreram soterrados. Ele se levanta. E quando ele se levanta, não se levanta para brigar com Deus. Não se levanta para... Não! Se levanta para adorar a Deus. E ele vai dizer, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Irmãos, o capeta deve ter enlouquecido. Foi pro divã fazer terapia. Porque como assim? Eu acabei com tudo dele e agora eu matei os filhos dele todo. E ele está dizendo que ele não está atribuindo a mim. Ele não está botando a culpa em mim. Irmãos, não tem demônio, diabo na boca dele. Só tem Deus. É Deus que dá, é Deus que tira. Nós cantamos um hino. Tão bonito a letra. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Desapego. Desapego absoluto. Desapego absoluto. Ah, como eu sonho com aquele tempo que a gente corria para cavar um convite, para tomar um copo de quisuco, um cachorro quente e saía dando glória a Deus, dando glória a Deus. Caramba, caramba, rapaz, eu fui lá, rapaz, que olha, Deus me deu o privilégio de falar lá. E como é que foi? Foi muito bom, cara. Um suco de laranja, um suco de maracujá, depois teve lá um arroz com ovo. Rapaz, eu saí lambendo os dedos. Mas parece que o inferno entrou no meio e trouxe para nós não o desapego, mas o apego. O apego. Versículo 20 para mim, ele fala comigo muito. Então Jó se levantou. Só se levantou aí. Quando perde boi, camelo, quando perde cabra, quando perde ovelha. Há um ditado que diz, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Irmão, Deus tem anéis para repor nisso aí. Deus tem, acredita nisso. Irmãos, eu tenho uma máxima dentro de mim que eu digo para mim o tempo todo, Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Deus nunca vai dever, nunca. Irmãos, Deus não é devedor. Agora, Deus não paga, Ele multiplica, Ele faz transbordar. Deus faz transbordar. Deus faz transbordar. Nos surpreende de maneira assim, meu Deus, o que é isso? É Deus. Eu que estou surpreendendo você. É eu que estou botando em você num lugar que você jamais chegaria com o teu diploma, com o teu curso. Eu estou botando você aí para dizer que sou eu que estou botando você aí. Sou eu que estou colocando você aí. Sou eu. Então eu quero nessa tarde de terça-feira olhar para Jó e olhar para o jovem bacana, bonitinho, que guardava os mandamentos, que cumpre a lei desde pequeno, e dizer, há uma diferença, eu diria que abissal entre um e outro. Abissal. Um apegado aos bens, o outro desapegado. Aquele rapaz, ele teve alguns poucos versículos. Jó teve um livro inteiro. Um livro inteiro. E vai dizer a Bíblia que quem é desapegado, no final, Deus dobrou tudo mais. Meu Deus, que mistério. Ele já era muito grande. E termina o livro de Jó. E Deus dobrou tudo que ele tinha. Então, ele era muito, ele ficou 2 vezes mais muito. Que Deus fale comigo e contigo. E que você lute para não deixar que Mamon seja entronizado na tua vida. Vamos orar, Pai? Aleluia. Eu quero te agradecer pela vida desse homem, esse personagem real, ele existiu, Jó existiu. Obrigado.
Ele existiu, um homem temente, reto, um homem que se desviava do mal e que era próspero. Mas o diabo nunca vai poder dizer, ou pôde dizer a ele, ah, você é apegado a isso. Não, ele não era apegado, muito pelo contrário. Ele só era apegado à tua presença, ele só era apegado a ti. E eu te louvo por isso, Pai. Nenhuma notícia abalou ele, nenhuma perda abalou ele. Ele só se levanta quando chega a notícia, 10 filhos mortos. Ele se levanta, mas não se levanta para negar a fé. Não se levanta para blasfemar, não se levanta para afrontar a Deus. Ele se levanta para adorar ao Senhor. Ó Deus, nos ensine a ser parecido com esse homem. Em nome de Jesus, dizemos amém e amém. Deus abençoe, um abraço, um beijo.